Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula, programação cliente-servidor. Eu começo aqui compartilhando a tela. Vamos lá, tela compartilhada. O material que a gente vai trabalhar hoje, a gente retomando aí, né, depois desse período de avaliação, a gente vai falar sobre a estilização da página main. Então, está aqui o nosso material que a gente vai trabalhar. Eu estou com um projeto aqui também, já está aberto, já até executei, tá? O projeto aqui no ar. Já está aqui, ó, a versão dele já em execução. A gente vai falar sobre isso. Na última aula, nós falamos sobre o Styled Components, que é a forma como a gente está utilizando para poder trabalhar a estilização, né, das nossas páginas, dos nossos formulários. Falamos de estilos globais. E a gente vai falar especificamente hoje sobre a estilização da página main. Então, algumas coisas a gente vai relembrar, assim, com bastante calma, a gente vai trabalhar em cima desse nosso material aqui. Tá? Então, vamos lá. E aí a gente vai alternando aqui entre o nosso código e o nosso material. Só relembrando aqui o nosso projeto, só para a gente dar uma repassada, o que a gente tem aqui? Esse é um projeto que a gente está consumindo uma API do GitHub. Então, a gente tem lá no GitHub vários repositórios, então a gente vai acessar lá alguns repositórios e exibir algumas informações, tá, desses repositórios. Então, para isso, a gente está hoje criando aqui o nosso formulário, onde a gente vai entrar com um determinado repositório. Ainda nessa aula... Ah, beleza, João? Vamos lá. Legal, o João já está aí também. Maravilha. Então, hoje nós ainda não vamos tratar da parte da API. A gente não vai consumir ainda a API. Senão ficaria muito extenso. Vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre estilização. A gente vai falar sobre a estilização dessa página que nós construímos aqui. Tá? É uma aplicação web, a gente está tratando de front-end. Nós vimos a construção de API no primeiro trimestre, né? E agora a gente está falando sobre front-end. Estudamos back-end com Node, agora front-end com React. Então, o nosso objetivo é consumir uma API do GitHub. Aqui eu vou entrar com o repositório e vou fazer as consultas. Por enquanto, isso não tem ainda funcionalidade, é só a parte do formulário mesmo. Tá? Na próxima aula, a gente vai estar consumindo essa API. Então, vamos lá. E o código-fonte está aqui, só relembrando o que a gente tem no projeto. A gente tem aqui, ó, a pasta source, onde está todo o nosso código. A gente tem aqui a pasta pages, pasta styles. A gente tem o nosso index.css, que é o pontapé inicial, né, do nosso projeto. Aqui a gente pega o root, que é o ID que nós temos aqui no nosso HTML, ó, esse index HTML. Então, a gente tem aqui esse containerzinho, né, esse div, que representa toda a parte visual da nossa página. Então, a gente substitui esse root aqui por meio desse index, ó. A gente joga esse componente app para dentro desse root. Para dentro desse root aqui. Tá? E quem é o componente app? O componente app nós definimos aqui na mesma pasta, olha, app. Opa, tem mais alguém chegando aí, vamos ver. Ah, é o Eric. Beleza, Eric. Seja bem-vindo aí. E quem é o app? O app é exatamente esse componente aqui, ó, representado por esse arquivo app.js, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui está a definição das rotas do nosso projeto. A gente vai trabalhar ainda, a gente vai desenvolver mais essa aplicação, essa é apenas uma parte inicial. Então, nós temos duas rotas. A rota principal, que chama o componente main, que é dado dentro dessa pasta pages aqui, ó, tem um componente main. Ele é chamado simplesmente pelo raiz. A gente colocar lá na nossa rota o barra, ele automaticamente já chama o main. Ou seja, se eu vier aqui, ó, aqui,
Se eu colocar localhost 2.3000, que a gente já falou nas últimas aulas, que é o domínio e a porta, né? O domínio é o localhost, a porta 3000. Se eu colocar aqui a rota barra, pressionar o Enter, ele chama a minha página principal. A página principal está aqui, ó. Exatamente o que está nesse main. Ele vai executar esse index e a estilização está dentro desse styles.js, utilizando o style components, assunto da última aula. Eu ainda tenho a pasta repository, que é esse outro componente aqui. Então, se a gente voltar aqui no app, então, se eu colocar lá barra repository como rota, copiei aqui, vou lá na aplicação, vou colocar aqui o localhost 2.3000 barra repository. Eu entro na página, né, desse componente repository. Só tem esse H1 aqui, digamos, né, que eu utilizei, né? Eu apresentei aqui na tela. Vocês veem aqui que a gente simplesmente retorna esse H1 aqui como repositório. Tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a página main. Como é que a gente fez para poder estilizar essa página main? Então, o foco da aula é esse, tá? Que a gente vai trabalhar nisso hoje. Bom, então, fizemos aí um resumo, né, do que a gente viu. Né? A única coisa que eu não falei aqui ainda foi a parte de estilização global, que a gente viu na última aula. A gente definiu os estilos globais da nossa página, ou seja, ele vai assumir toda essa característica aqui para todo o formulário. Agora, quando um dos componentes, como o main, quiser fazer uma estilização específica, a gente vai trabalhar dentro do styles que está dentro da página main. Dentro da pasta main, que representa o componente main. Tá? Então, depois desse resumo, né, essa recapitulação inicial, vamos desenvolver aqui o nosso conteúdo. Então, estilizando a página main. Então, nessa aula, vamos iniciar uma aplicação que se conecta e consome algumas informações da API REST que o GitHub nos disponibiliza. Então, a gente vai acessar uma API. Nós construímos a API no primeiro bimestre e agora a gente está consumindo uma API, mas só que uma API já digamos assim, de uma aplicação muito famosa, que é o GitHub, né? Então, inicialmente, iremos consumir informações de repositório. Dessa forma, os usuários que estiverem utilizando a nossa aplicação poderão informar repositórios do GitHub. A aplicação irá salvar esses repositórios e serão exibidas algumas informações referentes a eles. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Para isso, iremos construir um formulário para que o usuário possa informar os repositórios. E também a gente vai construir uma listagem. Então, nesse formulário aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a página principal, aqui a gente vai informar e a gente vai elencar aqui uma lista. Eu posso informar mais de um repositório. Tá? Então, se eu entrar lá no meu GitHub, deixa eu ver se eu já estou com ele logado aqui. Esse meu GitHub já está aqui. Bom, já estou aqui com o meu GitHub. Vou chamar aqui os meus repositórios. Então, eu tenho vários repositórios. Eu poderia entrar com qualquer um desses aqui, tá vendo? Poderia entrar com qualquer um desses aqui, nessa consulta. Tá? Quando eu pesquisasse aqui, eu teria acesso a esses meus repositórios do GitHub. Bom, iniciaremos com a utilização da página main. Então, a gente tem o nosso projeto, ó, Source Pages Main. Então, vamos alternar aqui para a pasta Source Page Main. Aqui a gente tem o index, que é o nosso formulário, com base já na aula de hoje, que é a página principal da aplicação. Então, aqui, olha, eu fiz os comentários sobre o que a gente tem aqui nessa página. Então, vou abrir aqui e a gente vai comentar. É claro que essa versão aqui está mais atualizada, tá? Está mais avançada, né? Mas a gente faz um passo a passo aqui, ó. Então, a gente criou, no caso aqui, esse componente container, na linha 9, e a gente já define os componentes dele lá na pasta main arquivostyles.js. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente tem aqui esse arquivo styles, e a gente vai definir para o nosso container toda a estilização dele.
E qual é a característica de estilização desse container? A caracterização de uma div. E o que vai ter nesse container, digamos assim? A gente tem todas essas propriedades aqui. Eu não vou ficar citando todas elas, porque o código que foi disponibilizado para vocês está todo documentado, tá vendo? Eu comentei cada linha de estilização dizendo o significado de cada um desses índices. Eu vou comentar aqui, porque eu acho importante, a gente vai relembrar alguma coisa, como, por exemplo, o que é o display flags? Né? O que representa esse display flags? Eu vou comentar dentro do nosso material agora. Tá? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha, esse container ficará por volta de toda a página main. Então, a gente tem aqui, ó, esse nosso container, que vai envolver toda a nossa página main. E servirá para construirmos alguns alinhamentos. A gente construirá uma tag H1 dentro do container com o título do repositório, onde iremos inserir o ícone, algum ícone, esse ícone aqui, ó. Esse FA GitHub Out. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Para inserirmos esse ícone, iremos instalar um pacote chamado React Icons, que vem com os pacotes de fontes de ícones mais famosos, como, por exemplo, esse Awesome. Então, no caso, como eu já compartilhei com vocês no meu projeto, vocês não precisam pegar e instalar isso aqui de novo, tá? E esses componentes aqui, ó, eles já estão aqui dentro. Ó. Eles já fazem, essa versão aqui já está com esse componente aqui inserido, esse React Icon. Se a gente vier aqui no Node Modules, a gente vai achar aqui, ó. Ó, tá em ordem alfabética. Esse monte aqui de componentes aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, React Icons. React Icons. Tá? Então, a gente já tem todos esses componentes aí. Não precisa vocês instalarem, pegando essa minha versão. Mas se for fazer do zero, vai ter que fazer, né? Bom, então a gente volta aqui para o index.js, a gente faz a importação desse pacote, aqui, ó, fez a importação, de dentro desse pacote React Icons, no caso, o FA, abreviação de fonte Awesome. E o ícone que importaremos é o FA GitHub Out, aqui, ó. FA GitHub. Então, eu vou usar esse componentezinho aqui, esse íconezinho que eu quero pegar. Tá? Se você for lá no código, só para a gente já visualizar, ó, exatamente esse íconezinho aqui, tá vendo? Esse ícone bonitinho aqui. Tá? É ele que vai ficar do lado do repositório, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui o ícone e eu tenho o repositório. Como é que ele fica um do lado do outro? A gente vai entender daqui a pouquinho. Tá? Vamos lá. Nesse momento é provável que o STLint, o STLint a gente já comentou nas últimas aulas, né? Ele faz algumas correções e tal, pode acusar alguns erros, mas já está tudo já ajustado. Então, a gente tem aqui, a gente criou já o nosso formuláriozinho aqui, a gente vai comentar sobre o formulário. Então, a partir de agora, eu quero que vocês foquem bem, porque Otávio, Eliel, Thiago, o João, o Ellison, o Eric, o padrão de programação é esse aqui, tá? A gente vai utilizar. O que a gente vai fazer? A gente vai criar sempre um formuláriozinho aqui, ó, como a gente estivesse criando um formulário HTML. Poderia ser até lá na linguagem Java, que a gente utilizou o Spring, a mesma coisa. Então, esse aqui que é o formulário, tá? Que a gente vai trabalhar com aquelas mesmas características, tá? Componentes input, button, tá? Submit, aquela mesma coisa. Vamos lá. Então, procurem sempre fazer uma analogia com tudo aquilo que a gente já viu nos períodos anteriores. Então, olha, nesse código acima, criamos um form. Vamos abrir aqui o código-fonte. Criou um form. Com formato de componente, estilizado. Este form será um componente do HTML comum, onde definiremos o método onSubmit. A gente criou aqui o método onSubmit. Então, esse formulário aqui, ó,
esse form aqui, ó, ele está estilizado aqui dentro. Ó. A gente tem a estilização desse form aqui. Ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz a estilização dele. Então, eu coloquei, ó, export quanto, por quê? Export por quê? Porque eu vou utilizar isso, né? Qual a estilização? Form. Então, entre esse apóstrofo, eu coloco todos os CSS que eu vou utilizar. Para o meu input, tá vendo? Está no formulário. Aqui eu defino margem, ele também é display. Aqui eu estou usando Flex Direction Hall. Ele define como linha, né? A direção como linha. Por isso, que fica ao lado, ó, esse íconezinho fica ao lado do repositório, esses dois componentes, por conta disso. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Por conta desse display flex aqui, desse flex direction, quando eu coloco aqui o ícone e o repositório, ele coloca um do lado do outro, tá? Não um embaixo do outro, um do lado do outro, porque ele é row, linha, né? Legal. Então, vamos lá. Onde definiremos o método onSubmit, que inicialmente conterá uma função vazia, uma arrow function. Uma arrow function é isso aqui, ó. É uma forma que eu posso construir uma função. Então, dentro dessa chave aqui é uma função JavaScript. Eu posso desenvolver o código que eu quiser. Esse aqui é o estilo mais simples que eu tenho de utilizar, mais resumido de uma função. E aqui dentro dessa chave aqui eu poderia desenvolver meus códigos, como a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Inicialmente ela está vazia. Esse form deverá ser importado, obviamente, né, como a gente fez aqui, ó, a gente importou o form, por conta da estilização dele. Dentro desse form, nós teremos um input com propriedade type e placeholder. Para resolvermos o problema de erro, né, isso aqui já é falando já sobre o STLint, né, a gente tem que definir, obviamente, a estilização desse nosso formulário, que eu já mostrei para vocês. Então, olha aqui, ó. O conceito aqui do input é o mesmo da HTML. Tipo texto, eu coloquei um placeholder, ele vai colocar esse fundo aqui, adicionar repositório, como vocês veem aqui, ó, adicionar repositório. Certo? Bom, estamos fazendo uma revisão de HTML, né? CSS, né? Legal. Não é novidade para ninguém, né, pessoal? Isso aqui já... Todo mundo já está familiarizado. A gente só está vendo como é que isso se encaixa dentro desse nosso estilo de programação com o React. Então, vamos avançar mais, tá? Eu fiz uma alteração aqui do fundo, na cor de fundo, do nosso formulário e tal. Vamos lá. Né? Ele tem mais ou menos essa corzinha aqui. Executando, ele tem essa corzinha aqui, né? Claro que essa minha versão aqui está mais bonitinha, né? Que essa aqui inicial. Vamos avançar. Então, vamos lá. Prosseguindo com a criação do formulário, aí a gente já vai incrementar algumas coisinhas mais aqui. Vamos lá. Vamos comentar isso aí. Vamos lá. Cada componente inserido, ó, esse botão aqui, por exemplo, a gente também vai estilizar o botão. Botãozinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Você vê que eu comecei do zero, tá vendo? E fui avançando com a estilização dele. Então, olha. Criamos um botão do tipo Submit. Este botão foi criado com um novo componente estilizado com a propriedade Disable. A ideia que veremos na prática mais adiante é que quando esse botão for clicado e a aplicação fizer a requisição para buscar informações, não poderemos permitir que o usuário clique novamente. Para isso, deixaremos o botão apagado. Por isso está com a propriedade Disable. A gente colocou aqui, né? Inicialmente ele está como Disable. Definiremos para este botão um ícone. Então, aqui, ó, vamos lá no código, para a gente poder ver. A gente criou, para esse Submit, a gente criou esse FA+. Esse FA+, é exatamente esse botãozinho bonitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Que a gente pegou lá de cima, ó. A gente pegou também desse React Icons. Tá? Então, você vê que a gente consegue já inserir um monte de coisa já pronta, né? Definir já uma corzinha para ele, né? Uma cor. E definir um tamanhozinho para ele. Então, coloquei uma cor branca, tamanho fonte 14, tá?
esse maisinho aqui. Beleza. Quanto aos estilos, inicialmente definimos o container, né? Aí, aqui eu vou comentar todos esses itens, tá? Quando eu falei com você, o código está todo documentado. Com esses 3 componentes criados, ao salvar a aplicação, já pode ser carregada e tem esse visual inicial que vocês viram aí. Bom, então, eu abri um parênteses nesse material aqui, eu resolvi colocar essa parte aqui, que é uma recapitulação do Flexbox, que é uma coisa que vocês veem lá no primeiro período, primeiro ou segundo. Vocês tratam da parte de web, né? Web Design 1. Então, vamos rever rapidinho. São os conceitos básicos do Flexbox, tá? Ele é fantástico. O que é o Flexbox? A gente está sempre usando aqui, ó, dentro dos nossos estilos aqui, a gente está sempre usando o Flex, tá vendo? Display, tal. Como é que funciona esse negócio? Vamos ver. Mais do que uma propriedade, ele é um módulo inteiro. Mas hoje a gente está focando aí, né, para entender alguns comportamentos que ele tem. Tá? Então, ó, eu tenho aqui o container, esse roxinho aqui, tem os itens dentro dele. Todas as propriedades são importantíssimas e agregam muito as suas habilidades como desenvolvedor. Então, display. Vamos comentar primeiro sobre esse display aqui, ó. Display que a gente definiu como flex. Inicialmente, a gente define a propriedade flex, com o valor, né, para o display, o valor flex, para que as propriedades nos forneçam o comportamento esperado sobre os elementos, tornando-os flexíveis. Então, esse aqui é um ponto inicial para a gente poder desenvolver as outras propriedades. Então, isso aqui é padrão. Então, eu tenho o meu container lá definido ele como flex. Tá? Por exemplo, aqui, né? Não, eu defini aqui o nosso formulário, né, que eu defini como flex. Então, vamos lá. Flex Direction. Eu usei aqui o row. Vamos ver. Essa propriedade define uma direção e sentido de exibição. Então, qual que é a direção? A direção ela pode ser horizontal, né? Horizontal ou vertical. E sentido, qual que é o sentido? Direita para esquerda para direita, de cima para baixo, de baixo para cima, não é isso? Esse é o conceito, né? É ela que define como os elementos serão organizados entre linhas e colunas, e também como os itens flexíveis serão posicionados. Então, eu tenho, dentro do Flex Direction, eu defini o row, mas você tem o row reverse, um column reverse. Os mais utilizados é o row e o column. Tá? Eu defini aqui como row. Flex Direction. Vamos ver aqui, ó, como é que ele se comporta. Ó. Row. Quando um valor é atribuído à propriedade, um eixo principal também é definido. Caso você queira deixar em row para lidar com telas grandes, será preciso mudar para column, em dispositivos móveis, utilizando as medidas queries. Né? Então, ou eu uso row, ou eu uso column. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando row. Então, os meus elementos aqui, por exemplo, aqui eu coloco um fica do lado do outro. Então, na prática, eu já comentei, vou voltar aqui, vou reforçar com vocês. Eu coloquei o que aqui, ó, na página? Eu coloquei aqui, ó, nesse H1, eu mandei escrever repositório, mas eu coloquei do lado um ícone. Então, ele ficou o ícone e do lado, numa linha, o repositórios. Tá? Vamos avançar. Uma outra propriedade, Justify Content. Essa propriedade define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal do container. Qual o tipo de alinhamento eu vou definir? Observe que, como o valor do Flex Direction não foi atribuído, o valor default é row. Se eu não tenho nada, eu trabalho com row. Portanto, o eixo horizontal está sendo adotado na flexibilidade como principal. Tá? Lá no React Native, é o contrário. A gente trabalha com coluna lá, eles ficam empilhando, né, os elementos, um embaixo do outro. Justify Content é essencial para distribuir espaços extras entre que sempre sobram. Confira as imagens aqui para a gente poder ver os comportamentos desses valores. Então, olha só. Eu tenho aqui o Flex Start, eu posso alinhar aqui à esquerda, eu posso
fazer um space between, para ele ficar desse jeitinho, os elementos ficam com esse espacejamento. O flex end, ele fica alinhado à direita. Tá vendo? Space round center, que normalmente eu utilizo, fica tudo centralizado. Tá? E esses space evenly. Normalmente a gente usa o justify content center. Tá? Deixa eu ver se eu estou usando aqui. Nossa. Deixa eu ver se eu uso em algum momento aqui. Ó. Justify content aqui. Eu coloquei center, tá vendo? Eu coloquei aqui no caso no meu botão, né? Fazer um alinhamento no meu botão. Bom, então vamos lá. Align items, alinhamento de itens, é o que define o comportamento padrão de como os itens são organizados em relação ao eixo principal. Por exemplo, se o eixo principal for horizontal, o comportamento dos itens será seu posicionamento em relação ao eixo vertical. Então, normalmente a gente usa também o center, né, pessoal? Para a gente poder fazer. Olha só que bacana essa figura aqui, ó. Comportamento do Align Items. Essa propriedade permite o tão sonhado alinhamento central do eixo vertical. E antes só seria possível com diferentes hacks. Então, olha só, ele faz esse alinhamento. Ou ele joga tudo para cima, no topo, ou ele joga tudo para baixo, ou ele centraliza todos os elementos dentro do container. Tá? Maravilha, então. Então, lá no nosso styles.js, a gente tem toda a documentação dessas estilizações que nós utilizamos. Tá? Tudo isso está lá documentado. Então, quando a gente executa agora a aplicação, o formato é esse. Ó. Esse aqui é o nosso formato. Então, observem que eu coloquei esse form, eu defini um fundo branco. Olha como é que ficou bonito. Olha, eu coloquei um background, uma cor cinza, e esse fundo aqui eu coloquei branco. Tipo assim, se você tem um usuário que gosta de imprimir tela e tal, não é legal deixar um fundo assim escuro, um background tão escuro. Se o cara quiser imprimir tela, vai gastar a tinta dele pra caramba, né? Então é legal deixar um cinza bem clarinho, para poder dar uma diferenciada do form branco. Eu acho bonito esse estilo de design, de estilo. Tá? Então, o nosso formulário é esse aqui, ó. Então, esse fundo branco. A gente vê aqui no nosso formulário, ó. Primeiro vamos lá no estilo global. Aqui no estilo global, olha o background aqui, ó. A gente colocou esse cinza, tá vendo? A gente, inclusive, já comentou isso numa outra aula, na aula passada. Agora, aqui dentro, internamente, lá no meu form, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É no form. Coloquei os elementos. É o container, né? Container aqui, ó. Esse meu container, na verdade, isso aqui é um container, né? Tá? O form está dentro do container. O container está com fundo branco, tá vendo? Esse branco aqui, ó. Background cor branca. Tá? E a gente criou umas bordinhas bonitinhas, uma bordinha arredondada, né? Esse border radius, 4 pixels, né? Fica meio redondinho, né? As bordas. E toda essa estilização aqui, todo esse espaçamento, as margens, isso aqui a gente já falou muito com vocês sobre isso, está tudo documentado aqui. Tá? Então, com isso, a gente criou esse visual, esse formulário aqui, ó. Tá? Aí eu comento aqui sobre essas propriedades que a gente definiu, que a gente utilizou. Quanto à estilização do botão, vamos ver aqui como é que está, esse botãozinho aqui. Iniciamos passando para o componente submit button via ATTR, o tipo do atributo submit. Olha aqui, ó. Submit button, style button ATTRS, do tipo submit. Estando o botão com o tipo submit, nós conseguimos controlar a propriedade do nosso elemento dentro do CSS, o que nos oferece uma gama de possibilidades. Então, cara, aqui, a gente vai ver nas próximas aulas que eu consigo desenvolver uma lógica aqui dentro. Por exemplo, se o cara clicar nesse botãozinho aqui, eu vou lá na API do GitHub buscar uma informação, certo, Léo? Então, à medida que eu for lá, eu vou criar um efeito
de transição com esse botãozinho aqui, ó. Eu vou fazer esse sinalzinho de mais, ele girar. Ele vai ficar rodando. Aí, quando eu achar a informação, eu volto ele para o tamanho normal, a configuração normal. Tá? Eu poderia fazer isso com qualquer componente. Eu vou mostrar como fazer isso com esse botãozinho aqui. Você fez, professor? Quando eu trouxer a informação, aí ele volta para o estágio normal, estágio natural. Okay? Aqui, nesse código, ainda nós não temos esse recurso. Aqui a gente já está definindo o layout. A gente está praticamente fazendo uma revisão, né, do nosso código, avançando um pouco mais. Mas na próxima aula a gente vai ver como implementar isso aí. Tá? Então, uma vez feita essa estilização do botão, ele todo bonitinho, né? Toda a característica dele, né? A cor dele, né? A gente criou um tema, né? Cor de fundo escuro e tal, uma cor branca, esse maisinho aqui branco e tal. Executamos o projeto e ele ficou desse jeito aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo. Eu vou parar aqui a nossa apresentação e eu vou parar aqui esse momento nosso aqui de explicação, vou passar só esse conteúdo hoje, tá? O nosso compromisso na próxima aula é consumir a nossa API. Então, na próxima a gente tem um compromisso, então eu vou mostrar como acessar a API do GitHub. O que eu quero que vocês tenham sempre em mente? Isso aqui é front-end. A gente construiu uma API, lembra? A gente fez até um trabalhozinho e tal. A gente vai criar um front-end para consumir aquela API que a gente criou. Então, a gente tem que estar sempre focado nisso. Tem que ter uma prática. Agora, meu amigo Eliel quer consumir uma API lá dos Correios. Tranquilo. O que eu vou fazer aqui para poder consumir a API do GitHub, você vai fazer aqui. A única coisa que vai mudar é o nome lá do endereço. O resto, se eu quisesse aqui, nesse formulário aqui, ó, informar aqui um CEP, clicar aqui, trazer o dado do correio, o método é o mesmo. Muda absolutamente nada. Eu quero mostrar aqui os dados que eu achei lá que o cara me retornou, né? A rua, bairro. Tranquilamente. Da mesma forma que eu vou trazer aqui uma informação do GitHub, e vou mostrar aqui no formulário, eu posso trazer lá do correio. Então, eu quero que vocês tenham essa percepção, entendeu? Está sempre de entender o que a gente está fazendo. Esse estilo de programação aqui é diferente do que a gente usou no semestre anterior. Aqui a gente está com apenas um front-end, que vai consumir uma APIs. A gente não vai desenvolver lógica aqui de banco de dados, de gravação, nada disso. Isso aqui é só renderização. Toda a parte de regra de negócio fica lá do lado da API. Ok? Bom, então, eu paro aqui a gravação e a gente continua ainda em outro momento da aula, para a gente poder bater um papo, tirar dúvidas, né? Que eventualmente vocês têm. Tá bom? Então, estou encerrando por aqui. A gente continua daqui a pouco. Valeu, pessoal.